Olá, minha gente, muito bom dia. Hoje, primeiro domingo do mês de novembro. Esse é um mês precioso para nós, porque nós estamos comemorando o 17º ano do estabelecimento da Igreja da Colheita aqui no estado do Maranhão. E eu fico feliz por poder viver esses 17 anos junto de todos vocês que nos acompanham. Alguns já nos acompanham há tantos anos, né? Na rádio, pelo menos há 15 ou 16 anos, nós estamos aqui, domingo após domingo, trazendo a mensagem do reino, compartilhando o nosso pensamento com você, procurando a serenidade, o equilíbrio do Evangelho, para que todos nós sejamos afetados pela pureza do Evangelho de nosso Senhor. E hoje, dia 6 de novembro, nós estamos dando seguimento ao texto que nós tocamos na semana passada, que é Mateus capítulo 13. Hoje vamos tocar aí o versículo 10 do capítulo 13 de Mateus, que será uma alegria. Não sei se você conseguiu assistir ou ouvir o programa de domingo próximo passado, mas ele está registrado lá no YouTube, no canal Igreja da Colheita. Está imperdível. Foi uma reflexão profunda, uma reflexão maravilhosa. Eu convido você para dar uma chegadinha lá. E hoje nós vamos entrar aqui com a presença do meu querido amigo aqui da esquerda para a direita, como manda o protocolo, meu querido irmão João Silveira. Querido pastor, muito bom dia. Olá, meu querido bispo Renato, bom dia. Bom dia, companheiros de sala e bom dia, companheiros de programa que estão a nos ouvir à distância. Mais uma vez, Deus nos proporciona a oportunidade de estarmos aqui para trazer o que da parte de Deus nos for dado aos vossos ouvidos, aos vossos corações. Portanto, fique atento, esteja disposto a ouvir aquilo que Deus quer falar através dos seus colaboradores. Muito bem, seja bem-vinda também, querida Loide. Prazer enorme estar com você hoje aqui. Bom dia, meu bispo, bom dia, pastor João, bom dia, Diogo. Bom dia você que está aí do outro lado, com sua mesa preparada, sua Bíblia, toda a sua anotação. Olha, que hoje seja um dia de bênção. Como diz o Salmo 27, que o Senhor te abençoe com coisas boas e com boas coisas, e venha sobre ti a juventude da águia. Amém? Isso aí, vamos lá. Todo irmão nosso lá no primeiro século, a igreja botava um outro nome sobre ele, né? Como José, o Barnabé, né? Uhum. E aqui está Loide, nossa radionovelista, né? Colocaram isso. Não fui eu, Loide. Não? Não. Eu pensei que a ideia tivesse sido sua. Não, as pessoas aqui comentam aqui no meu WhatsApp. Sério? A radionovelista, né? Então já está com um emprego garantido aí, né? Na radionovela. Meu bispo, é uma graça. E nós vamos lá. Loide, vamos fazer a leitura desse texto, né? Sim. Vocês estão entendendo, assim, que o versículo 9 termina, né? Isso Vocês aí. estão entendendo? Eu estou falando para vocês, mas vocês compreendem o que eu estou dizendo, né? Aí os discípulos vão fazer uma pergunta para Jesus agora, né? Versículo 10 do capítulo 13. Os discípulos perguntaram, por que contar histórias? Ele respondeu, vocês já ouviram bastante a respeito do reino de Deus. Conhecem as suas verdades, mas nem todos tiveram esse privilégio. Quando alguém tem o coração preparado, a compreensão é real. Mas se não houver receptividade no coração, logo desaparece. Por isso, conta histórias. Meu objetivo é criar disposição, levar o povo a receber a mensagem. Nas condições em que se encontram, eles ficarão ouvindo até o dia do juízo e não entenderão nada. Vão ficar irritados por ouvir tanto e não entender coisa alguma. Que não se repita a previsão de Isaías. Seus ouvidos estão abertos, mas não entendem uma palavra. Seus olhos estão abertos, mas não veem nada. Esse povo é cabeça dura. Eles tapam os ouvidos com os dedos para não ter de escutar.
Eles fecham os olhos para não serem obrigados a ver, e assim evitam ficar comigo face a face e me deixar curá-los. Vocês, no entanto, têm olhos abençoados por Deus, olhos que veem, e ouvidos abençoados por Deus, ouvidos que ouvem. Muita gente, profetas e crentes humildes, daria qualquer coisa para ver o que vocês estão vendo e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas nunca tiveram a chance. Caramba. João, Jesus faz de tudo o que é possível para incluir as pessoas na mensagem, ou para relacioná-las à mensagem, não é? E as parábolas de Jesus, as histórias que ele contava, ela era o caminho para se chegar ao coração. E alguns estavam ali atentos. As histórias eram bastante ilustrativas, elas tinham o objetivo de aclarar ainda mais a compreensão daqueles que ouviam. Mas o que eu penso é nisso que Jesus falou. Muitos estão conosco, mas não conseguem nos ouvir. Escutam, mas não nos ouvem. Aquilo que ouvem não desce ao coração. Aquilo que veem não desce ao coração. Fica numa camada do ser em que não há revelação. Quando ele diz dos ouvidos privilegiados e dos olhos privilegiados, ele está falando daqueles que mantêm uma relação saudável com tudo aquilo que Jesus trazia para mudar a vida deles, para mudar a realidade da vida deles. Ele usava as parábolas de maneira maravilhosa, né? Eu acho assim, maravilhoso o improviso que Jesus fazia em cada lugar que ele estava. Seja na beira do mar, usando peixes como símbolos, né? Seja na montanha, usando os animais como símbolos, né? O céu como símbolo, a terra como símbolo. E Jesus estava sempre dando sentido para que as pessoas pudessem se encontrar na palavra proclamada e anunciada, né? E assim, não dá para a gente se irritar quando as pessoas não penetram a mensagem proclamada. Alguém me dizia assim, a gente não tem que convencer as pessoas? Eu disse, não é esse o nosso objetivo. Eu acho que convencer as pessoas de alguma coisa é um processo colonizador muito reducionista. A gente expõe a palavra e as pessoas aderem à palavra ou não aderem à palavra. A nossa missão não é convencer. A gente precisa se ver livre desse equívoco que pesa tanto sobre os nossos ombros, João. Eu já pensei um dia que a minha responsabilidade era convencer as pessoas. E aquilo me pesava quando eu não via as pessoas convencidas. Quem determinado a evangelizar não pensou isso? Sim, exatamente. Porque assim, meu pastor, ele dizia assim, o peso dessa alma vai cair nos teus ombros. O sangue desse inocente vai cair. Ele era evangelista, né? Então ele tinha uma fúria por querer ganhar gente. Até hoje eu não sei bem exatamente por quê. Se era um processo contábil ou se de fato ele amava as almas, né? Mas ele impingia nas pessoas, né? Eu ia trabalhar com aquele monte de folhetinho no bolso, né? Às vezes eu acordo, o cara que está do meu lado não acorda. Quando eu não tinha coragem de acordar, eu deixava o folhetinho no colo dele, né? Porque eu não queria que o peso daquela alma que ia para o inferno caísse sobre mim, né? E até que eu entendi que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Quanto a nós, expor as Escrituras, expor a bondade de Deus, expor as obras de Deus é que é a nossa missão. Então, não é assim que a gente abrace o contar histórias como se
fosse a coisa mais importante, mas contar história faz parte, porque facilita as pessoas, não é? Coloca elas dentro. Toda vez que a gente anuncia, a gente tem um auditivo, tem um visual, tem um sinestésico ali diante de nós. Então, contar história pode incluir o sinestésico dentro daquele contexto, né? Teatralizar as coisas, né? Criar esses artifícios na oratória pode muito bem facilitar a jornada dessas pessoas no Evangelho. E Jesus era mesmo um contador de histórias, né? Parábolas era a sua praia principal, né? Eu quero voltar aqui exatamente no ponto do versículo 10, porque por muito tempo me intrigou. Porque Jesus, para falar do reino de Deus, ele usava uma história, que é uma parábola. Me intrigou por tanto tempo. Mesmo sendo um praticante dessa forma de dizer as coisas, que nós estávamos falando aqui antes de começar o programa, Sim. Estamos falando exatamente, trazendo à tona coisas para comparar com coisas. Então, hoje eu entendo realmente, e eu gostaria que esse véu caísse da cabeça, da mente, dos olhos de muitos, de que Jesus trazia uma história judia para fazer eles entender que o reino dos céus está bem ali. É daquela forma. Acontece assim, é simples. É assim como, né? É simples. Uhum. Eu fui fazer uma escola dominical no interior, numa zona rural, e fiquei estupefado quando a lição falava de semeadura, de semeador. E eu estava numa comunidade rural. Agrícola, E eles divinizaram tanto a lição que eu estava falando deles. E eles não sabiam o que estava dizendo o texto. Eu precisei descê-los, a gente estava, não havia templo, era uma casa de sobrado, de giral. Eu chamei todo mundo lá para baixo e comecei a mostrar alguns pés de abóbora que estavam plantados ali, ensinar para eles, ou transferir para eles o que na verdade é semear, o que é um semeador, um agricultor. Então Jesus trabalhava isso, antigamente eu pensava que Jesus estava tentando esconder, apenas cumprindo um propósito, mas tentando esconder ou ocultar dos olhos dos seus ouvintes. Na verdade era o contrário, ele estava trazendo uma semelhança, dizendo o reino dos céus é semelhante a isto. A mensagem que eu estou trazendo é dessa forma. Ele fala do grão de mostarda e de tantas outras coisas. Ele fala da dracma, ele fala da ovelha perdida, e assim ele vai falando, ou seja, coisas do dia a dia dos judeus para entenderem que o reino dos céus se encaixa na vida comum. Sim. É o que nós precisamos entender. João, eu vou te voltar a palavra, só para lembrar aqui o texto. Por isso conto histórias, disse Jesus. Meu objetivo é criar disposição, levar o povo a receber a mensagem. Levar o povo a receber a mensagem. O que me faz ver também quando Jesus diz, ouvem e não ouvem, veem e não veem, parece que há uma predisposição para cumprir uma obrigação de ouvir a palavra de Deus, e eu tenho dito isso aqui muitas vezes, que a leitura da Bíblia tem sido, muitas vezes, por mim foi feita de forma errada. Eu lia para cumprir uma religiosidade, eu lia para fazer um culto obrigatório, doméstico, eu lia para isso, para aquilo, mas Deus me foi tão maravilhoso que na minha juventude eu li toda a história de Israel, ou aliás, na minha adolescência, eu li toda a história de Israel. Então, historicamente, eu já conhecia aquilo. E depois meus olhos foram se abrindo para entender que, na verdade, a história de Israel tinha muito a ver com os dias que nós vivemos com o ministério de Jesus Cristo, com a nossa salvação, com a nossa vida em Cristo. Então, é muito importante o que está sendo dito hoje aqui, o que a gente está vendo aqui. Abrir os olhos para ouvir e o coração para receber. Porque uma semente jogada sobre uma terra que não tem profundidade, ela seca. Sim. João, há pessoas que elas são capazes de escutar, mas não capazes de ouvir. Há pessoas que são capazes de enxergar,
mas não tem capacidade de ver. Não há uma relação de sinônimo entre essas palavras, elas são mesmo diferentes. Ver e enxergar são duas coisas. A captação de uma imagem não me faz ver absolutamente o tudo daquela imagem que eu capturei. Discernir o que está ali naquela imagem. Discernir o que está naquela imagem. E da mesma maneira o som. Eu consigo capturar o som. Eu escuto. Mas ouvir vai mais além. Degustar aquela mensagem. Degustar aquilo que está sendo ouvido, perceber os detalhes daquela fala, a intenção da fala, o espírito da fala, a frequência da voz de quem fala, enfim. O fato de eu estar ali, capturando as imagens com meus olhos e capturando o som com meus ouvidos, não me faz penetrar. E Jesus usava todos os artifícios. E a parábola ele usava outras figuras de linguagem, mas a parábola era seu principal apoio para se comunicar com uma comunidade agrícola, com uma comunidade pesqueira, com uma comunidade rural, com uma comunidade urbana. Jesus estava sempre se relacionando com as pessoas, usando a própria realidade. Ele ia andando, seu sermão não estava preparado, ou já estava preparado dentro dele. Porque era na beira do mar, era na porta de uma sinagoga, era dentro de uma sinagoga, dentro do barco. Num aprisco. Tremendo demais. Sim, num aprisco. Jesus Ele estava se comunicando com todas as comunidades, procurando, por meio de parábola, aproximar aquela comunidade com uma linguagem apropriada. Sabe? Isso é importante. Eu me lembro quando eu era menino, assim, jovem pregador, eu era assim, muito caprichoso, excessivamente, exageradamente caprichoso. E um dia eu fui pregar numa igreja histórica de uma comunidade de pessoas assim bem exercitadas intelectualmente, e eu tinha o hábito de ler dicionário. É um péssimo hábito. Hoje eu acho um péssimo hábito. Mas eu usava isso, né? Eu queria impressionar. Sabe, pregador jovem, o que é impressionar? Então, eu fui e ministrei uma palavra. E quando eu saí, tem aquela coisa que fica na porta apertando a mão, né? O pregador fica ali na porta apertando a mão de quem assistiu o culto, né? Recebendo os elogios e tal. E uma velhinha me disse assim: olha, seu pregador, eu gostei muito, adorei sua mensagem, linda, 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 linda. Assim, eu só não entendi as palavras que o senhor disse, mas foi tudo muito bonito. Aí eu fiquei com tanta vergonha, eu disse, meu Deus, eu usei palavras bonitas, não palavras fáceis, não palavras acessíveis. Eu usei terminologias que não era comum, e aquela vergonha me fez pensar nas próximas mensagens que tipo de palavra eu preciso usar para que as pessoas compreendam, e eu me esforço terminantemente para me fazer compreendido, e assim as pessoas possam escolher viver desta forma, daquela, caminhar assim, assado. Sabe, Jesus dá um banho de facilidade, né? Era um grande facilitador. Eu era só um pregador complicador para que a profissão fosse valorizada. Jesus, um brilhante que mestre, vergonha, professor, cara. Né? E no ensino-aprendizagem é isso, né? O mestre ele tem que estar atento ali àquele ambiente, aos alunos, como é que o aluno aprende, o canal de absorção que a gente diz. Como é que o meu aluno aprende? Sim. Porque numa sala de aula há diversos alunos, cada um tem o seu meio de aprender. Sim. E Jesus, como esse homem, esse rabino, esse rabi atento, ele, por quê? Por que contar histórias? Aí ele diz, eu quero o quê? Eu quero criar disposição. Ali tinha dois tipos de ouvintes.
Sim. O primeiro ouvinte eram os próprios discípulos, que ele disse, olha, vocês já estão de coração aberto, né? Vocês já estão entendendo. Mas tem ali aqueles ouvintes que não estão entendendo. Então, por isso, eu conto, né? Eu tenho que facilitar. Como um bom professor, eu já fui professora de criança, e eu colocava muitas vezes o lápis de cera e o papel, e muitas vezes a gente usa o recurso da TV, do filme, do teatro, tudo isso para quê? Para facilitar o entendimento da criança a respeito do Evangelho. Verdade, ou de qualquer outro assunto. Lloyd, como eu posso ser um professor de adultos se eu não consigo ser um bom professor de crianças? Sabe, a lógica rabínica é essa. Eu preciso ser um bom mestre de crianças para ser um bom mestre de adultos. Porque se a minha linguagem não alcança as crianças, eu não estou facilitando coisa nenhuma. A mensagem precisa ser pregada para que até uma criança entenda aquilo que está sendo dito, entende? E Jesus disse, deixai vir a mim, as criancinhas, né? E ali tinha aquele povo que estava aprendendo que era o coração de uma criança, a mente era a mente de uma criança para receber a palavra, não entendia. Então Jesus usava essa figura de linguagem do dia a dia, do cotidiano, aquilo que eles estavam acostumados, a ave do céu, o lírio do campo, o peixe, a areia. Então Jesus, como um brilhante professor e mestre, ele tinha tudo aquilo, esses recursos à disposição. E nós, como pregadores, temos que entender, preparar os nossos sermões, ou a nossa palavra, ou ministração, seja como for que chamemos, reflexão, né? Qualquer reflexão, seja, né? Com essa facilidade, que sejamos entendidos. Não que saiamos de lá, que palavras brilhantes, que coisa maravilhosa, que sermão. Não, mas que entendimento eu tive, que luz veio sobre a minha mente. É vaidoso. Justamente. É vaidoso, é coisa de menino mesmo. Enquanto Jesus disse para que sejamos luz, né? Trazer luz sobre o entendimento. Sim. Há tanta coisa da caminhada que é infantil na gente, né? Eu me lembro que assim que eu fui ordenado, eu tinha uns 24 anos, né? Eu me senti ofendido se não me chamasse de pastor, né? Tipo assim, pastor Renato, né? Não, eu sou Renato, o pastor, né? Mas eu queria um título, né? Uau. Eu queria um título de qualquer jeito, né? Uma credencial. Uma credencial. E não dá, cara, é coisa infantil, coisa de, sabe, de imaturidade da gente, né? Me chame do que quiser me chamar. Carta viva. Sou uma carta viva, deixa eu desfolhar a minha vida, só o que eu quero é poder desfolhar e permitir que o Evangelho possa ser lido pela minha vida, né? Agora me chame do que quiser me chamar, pouco importa isso, né? A gente chama Jesus de Jesus, né? A gente chama Jesus de Jesus. E fica com essa pompa aí querendo, né? Reverendíssimo Senhor. Isso mesmo, Não obstante Jesus usar a linguagem do local, quer dizer que ele não tivesse estudado, passado pela escola dos rabinos. A gente percebe na caminhada de Paulo, nos seus escritos, a cada casta da sociedade, ele escrevia conforme o linguajar entendido daquele pessoal. Então, o que eu estou dizendo com isso nesse momento? É que quanto você puder estudar, se instruir, faça. Quanto mais instruído, não para polemizar, nem para colocar palavras bonitas, como esnobar, disse o bispo Renato, esnobar, mas para entender, na verdade, com mais facilidade. Quanto mais você se aprofunda, não significa que você se distancie das coisas simples. Conhecimento é adubo, né, João? O que nos distancia das coisas simples é o orgulho e a vaidade, mas o conhecimento não. Não, conhecimento... A vaidade e o orgulho adquiridos pelo conhecimento nos distancia das coisas simples. João, olha, vamos comparar aqui. Você tocou num ponto importante da gente pensar. Vamos comparar Paulo e Pedro. A profundidade no que Paulo escreveu e a profundidade no que Pedro escreveu. Mas o conhecimento de Paulo trouxe uma carga de adubo tão grande que se você rasgar os escritos de Paulo dentro das escrituras do Novo Testamento, você emagrece e muito. Ok? Agora, se você tirar o que Pedro escreveu, emagrece, claro, considerando que é uma escritura importante. Mas a diferença é brutal.
Porque Pedro era um indouto, um homem simples, um homem... Digamos, sem formação sem acadêmica. formação acadêmica. Agora, tu encontras em Paulo uma cabeça que até Pedro diz, cara, esse cara escreve coisas que até para nós é difícil de entender. Ele dá nó em pingo d'água, né? Não obstante isso, Pedro seguiu o que o próprio Jesus ensinou, ensinando aos judeus aquilo que era pertinente aos judeus aprenderem. Sim. Agora, Paulo vai para o mundo afora. Para né, o João? mundo afora. Uhum. Então, cada um preparado para o seu mundo. Né? Chega lá no Areópago, né, no centro nevrálgico do saber, né, onde a gnose tomava conta, e discorre com brilhantismo sobre o Deus desconhecido. Né? Vamos tomar um cafezinho, gente? A gente volta já já. Tudo bem, minha gente? Estamos de volta. Esse é o programa Café com Bispo. Estamos no segundo bloco da nossa programação. Estamos lendo e comentando, versículo por versículo, o texto de Mateus. E nós já vamos agora, se você está nos acompanhando, tem seu caderninho de apontamentos. Alguns fazem do nosso programa sua escola bíblica, né? Uhum. Então estão acompanhando aí, tomando café conosco, né? Comendo o seu pãozinho, sua torrada, seu qualquer coisa que seja aí, que esteja sobre a mesa. Mas nós estamos aqui lidando respeitosamente com o texto bíblico, indo naquela porção que Deus nos dá hoje, né? Essa é a porção da nossa reflexão de hoje. Pode ser que no próximo ano, voltando por essas bandas, a gente tenha uma outra porção, né? Porque a gente vai crescendo em conhecimento, em profundidade, e a gente vai avançando. Esse texto eu já toquei tantas vezes na minha vida, mas eu procuro sempre estar vazio para compreender o texto naquele momento que me cabe, né? Seja naquele momento emocional, naquele momento da minha disposição mental, do meu aprofundamento espiritual. E nós estamos aqui já no versículo 18. Vamos falar agora sobre as sementes, né? Texto lindo, que ainda há pouquinho João tocava falando sobre a semeadura, sobre a semente e a terra, e nós vamos crescendo aqui. Lembrando a você que hoje, dia 6 de novembro, é o primeiro domingo do mês, e nós temos... João, vou deixar você fazer esse convite aí, né? Meu querido, quanta honra. Então, vocês que nos ouvem, esse domingo, a partir das 18 horas, nós estamos nos reunindo. 18h30? E às 18h30 estamos abrindo o culto, 19h30. Já está em franco andamento, a partir das 19h, a mensagem na rádio. Sim. Mas estamos querendo falar do nosso culto eucarístico. Tem sido para nós uma festa. O culto eucarístico, a ceia do Senhor, tem sido para nós uma festa aqui na Igreja da Colheita. E nós convidamos vocês a participar dessa festa com a gente. Vocês sabiam que tem gente que vem da cidade do Arari, todo o primeiro domingo do mês, só participar da ceia com a gente? Não é uma obrigação, é um desejo. Sim, é verdade. É um prazer. E a gente está convidando gente você... de outras cidades também, né, João? De Morros, venha com a sua família, por favor, participe com a gente, receba o abraço, a alegria de comungar com os elementos que formam o corpo e o sangue de Cristo, conforme Ele nos ordenou. Sim. Gente, nós vamos avançando aqui, Loide, e já estamos lá no versículo 18, né? Você pode proceder à leitura, querida? Vamos sim. Reflitam sobre a história do agricultor e as sementes. Quando alguém ouve as novas do reino e não se apropria delas, elas permanecem na superfície. Então vem o maligno e as arranca do coração do ouvinte. Essa é a semente que o agricultor espalhou pela estrada. A semente lançada nos pedregulhos corresponde àquele que ouve e instantaneamente recebe a mensagem com grande entusiasmo, mas a palavra não cria raízes. Assim, diante de alguma dificuldade ou quando passa a emoção, a mensagem é esquecida e não sobra nada.
A semente lançada no meio das ervas daninhas é aquele que ouve a mensagem do reino, mas é vencido pela preocupação e pela ilusão de manter o que tem e de ganhar mais. A mensagem é sufocada e não sobra nada. A semente lançada na terra boa é a pessoa que ouve a palavra e a acolhe. E a colheita supera todas as expectativas. Vamos dar uma paradinha aqui. João, são 4 terrenos, né? Uhum. Que Jesus expõe. Na verdade, ele está falando de gente, né? Está falando da palavra como semente e está falando de solos como pessoas, né? Então, a primeira delas é aquelas que o coração ouve, mas não se apropria, né? Não tem essa condição da apropriação. Ela fica numa região superficial. E diz que vem o maligno, e aqui necessariamente Jesus não está falando de uma entidade, não é? Uhum. Necessariamente não. Isso. Não é uma entidade, não é que há um Satanás que vai lá e rouba, mas é a própria condição, porque é raso. Não tem essa... Eu sempre faço uma brincadeira assim, de que há pessoas que estão profundamente envolvidas com coisas rasas. Então, é possível que haja pessoas que têm o Evangelho em razoridade no coração delas. Não lançou profundidade, não criou raiz. É muito superficial. Talvez tenha alcançado essa camada da religiosidade, não ativou a espiritualidade, é ritualístico, é superficial, não é uma condição de vida, é uma condição de uma regra que ele alcançou e por causa da própria condição há uma malignidade, né, regida por um maligno qualquer, que é capaz de roubar essa semente, porque ela é fácil de ser tirada. Ela não desceu ao coração, ficou superficial. Então, esse é o primeiro território e a primeira experiência que Jesus conta de plantio da semente nessa terra que não se aprofundou. A semente ficou muito na superficialidade dela, né? Não encontrou espaço dentro do coração, a semelhança daquela vegetação que nasce no telhado? Sim. Que consegue se alimentar do limbozinho que cai por ali, mas termina não tendo profundidade. Se bater o sol, seca. Uhum. Ou lá na Baixada se diz assim, ouvi esse crente dizer, eu sou crente, mas não me desafora porque eu sou crente, mas o meu facão não é. Uhum. Olha aí. Entendeu? Eu sou crente, mas o meu facão não é. Que profundidade é essa, Que né? profundidade, ou seja, que rasura é essa de você ser crente, mas o seu facão está ali para lhe defender, porque ele não é crente, então ele pode ser usado. Sim, sim. Ele não tem nenhum risco de ser disciplinado da igreja, né? Sim. A semana passada, se eu não me engano, foi semana passada, a gente falava de uma conversa de Jesus com os fariseus, que ele dizia para eles, vocês estão limpos e vazios. Ou seja, vocês têm atitudes morais, mas vocês não têm ética. Vocês estão limpos, porém vazios. Perigo dos 7 demônios voltarem. Né? É o que Jesus diz lá no texto que a gente tocou semana passada. Sozinho, traz mais com traz ele. mais com ele. Vai ser pior. Vai ser pior o estado. Isso mesmo. Essa coisa de estar limpo, porém vazio, é uma condição muito perigosa. Eu estou aqui tentando fazer uma analogia com essa semente que fica na superfície. Ou seja, a gente trata dos aspectos morais, mas não trata dos valores éticos. Moral tem a ver com a cultura, com a reputação, com o que pensam sobre você. E a ética, que deve encher o vazio, a ética vem de dentro. A ética não é uma regra de fora. A regra de fora é da moral.
A moral, ela parte da cultura. E a ética parte do coração. É aquela lei do coração. Então, Jesus está falando de alguém que cuidou da questão moral, cuidou dessa coisa da superficialidade, que todo mundo pode ver, mas lá embaixo não crescia a raiz. Que paga dízimo do endro e do cominho, né? Ou seja, do maço de cheiro verde, né? Exatamente. Mas Pra não fazer cuida a dos coisa seus pais. bonita. Não cuida dos seus pais. Não há profundidade, na verdade. Ou seja, não há generosidade naquele coração. Há o cumprimento de regras de dever. Sim. É essa semente Porque que está só em o cima. evangelho, João, ele tem que descer ao coração. Se não descer ao coração, não vai funcionar na vida de ninguém. É vida em profundidade. O chamado do evangelho é para uma vida em profundidade. Alguns não querem profundidade, porque querem parte da sua vida fora da ética do evangelho. Querem proteger parte da sua vida. É como se diz, no coração sou crente, mas meu facão não é. Como que é assim? Como que isso funciona, não é? Eu sou Que- crente que- no, que na coisa é igreja, mas essa? no coração não. Sim, a gente está vendo uma igreja nascer nessa geração, João e Lloyd, que é uma igreja de muita superficialidade, gente que não aguenta pressão, gente que diante da pressão está se dissolvendo, né? Além da igreja, bispo, também no dia a dia, no cotidiano, eu quero fazer lembrar, uma certa vez eu passava numa região e tive que parar para perguntar o caminho e alguém me aborda e mostra uma situação e me faz um pedido para um momento quase impossível. E eu olhei para ela e disse: eu não vou colocar o teu pedido na minha agenda, eu vou colocar no meu coração. E o que ele decidir, assim será. Era uma casa para uma senhora que morava no meio dos campos, dentro de uma palhoça inabitável. Eu passei e disse: eu vou colocar, eu não vou colocar na minha agenda, eu vou colocar no meu coração. Dentro de 15 dias, a casa daquela senhora habitável estava pronta, porque foi colocada no coração. E aconteceu de fato. Eu lembro como se fosse hoje. Não foi assim uma questão premeditada. Quando veio o pedido, eu disse: vou colocar no meu coração. Então, aquilo que você não coloca no coração, nem mesmo nas pessoas com quem você se relaciona, aquilo que ele te diz, se ficou só nos ouvidos, você facilmente esquece. Se ficou na mente, você deleta. Mas se desceu ao coração, ela vem fora e você termina lembrando daquele pedido do amigo, lembrando daquela saudade do amigo, que de fato é amigo daquela pessoa querida. Mas se está só na mente, é deletável. Aquilo que a gente coloca no coração, nem precisa de agenda para lembrar, né? Não precisa de agenda para lembrar. Você deu uma suspirada, Lloyd, ainda há sim. pouquinho? Eu lembrei que tem outra versão que fala que a semente é comida pelo pássaro, né? Tem essa versão que diz, aqui já Sim. fala o maligno, quer dizer, está ali tão à disposição, né? Sim. Tão à disposição que qualquer coisinha ela é levada, Desprotegida, né? desprotegida, né? Ali essa versão que diz que até o pássaro leva essa semente Sim. para qualquer lugar. E bem aqui no versículo 17, onde Jesus está dizendo, olha, esse povo, eles fecham os olhos, que já é falando, trazendo a fala do profeta Isaías, né? Sim. Diz, esse povo, eles fecham os olhos para não serem obrigados a ver, né? Aqui não, eles fecham propositalmente para não serem obrigados a ver, e assim evitam ficar comigo face a face e me deixar curá-los. Sim. Olha aqui, né? É assim, Lloyd. Há um propósito, eles fecham os olhos para não ver, para não estar em contato e para que não sejam Não curados. se sentirem comprometidos. Comprometidos, né? Lloyd, uma coisa muito semelhante à outra no que eu vou dizer agora. Há pessoas que não têm coragem de matar, mas de deixar morrer, sim. Deixa morrer. Tira o olho, não se compromete, você sabe que vai morrer. É Você podia ter salvo, você podia ter mudado aquela realidade, mas pelo fato de você não querer se comprometer, você não teve coragem de matar, mas teve coragem de deixar morrer. Isso é muito semelhante ao que a gente está tratando aqui, dessa superficialidade, né? A semente seguinte é aquela que cai entre os espinhos, não é? E ele diz o seguinte: diante da dificuldade
Ou quando passa a emoção, a mensagem é esquecida. É um outro tipo de solo. Eu queria voltar né? só um pouquinho a falar na superficialidade, porque é muito comum nas nossas igrejas pessoas que não querem se batizar para não assumirem um compromisso mais profundo com o cristianismo. Eu de onde vim, e hoje, em lugares que passam, muitas pessoas que são convidadas ao batismo não se batizam para não assumir um compromisso mais profundo com o cristianismo. Preferem viver na superficialidade. É verdade, prefere sim, João. Porque aí elas não se implicam, né? Elas podem fugir a qualquer momento. Então, voltando aqui sobre as dificuldades, ou quando passa a emoção, a mensagem esquecida e não sobra nada. É um outro tipo de solo, de característica humana quando tem relação com a palavra, não é? Há muitos cuidados com a vida. E nessa coisa de proteger a sua própria vida, não se aprofunda, porque está sempre tendo uma relação emocional, cultica com a palavra. Não vai para a vida. Esse tipo de semente nunca se transforma numa literatura viva. Você já visitou pessoas que estavam atribuladas, enfermas, você orou por eles, foram curados? Sim. Atribuladas, esteve com ele algumas vezes e eles se recuperaram daquela atribulação. Sim. Então, estiveram na igreja por alguns dias, participaram de reuniões. Até que a emoção passasse. Até que passasse o efeito daquela tempestade. E depois esqueceram-se, nunca mais se encontra por aí em qualquer lugar, menos dentro do Evangelho. Sim. Jesus está falando disso. Sim. João, orei por uma senhora uma vez. Ela estava com acho que foi uma torção, se eu não me engano, uma torção no tornozelo. E ela foi a um culto e quando terminou o culto ela pediu para eu orar por ela. Eu disse, claro, por que devo orar? Ela disse, é porque a minha escola de samba, ela vai ensaiar na próxima semana e eu estou com o meu tornozelo inchado e eu vim aqui para o senhor orar para que eu fique curado e possa sambar na minha escola do coração. Não, é claro que eu orei por ela, né? O que ela fez eu não sei, porque eu nunca mais eu vi aquela senhora, né? Então, assim, é isso, João, essa relação, né, assim, desperta uma gratidão, mas é uma gratidão muito mirradinha, que não se enraiza no coração, né? Então, quando começa as dificuldades a aparecerem, também tem gente que diz assim, depois que eu me voltei para a igreja, eu passei por tanta dificuldade que eu acho que eu vou abandonar essa coisa de igreja para minha vida melhorar de novo. Porque a emoção passou, a dificuldade chegou e elas não são capazes de permanecer. Nasceu no telhado da igreja e não criou raiz. Virou um musgozinho, né? Um pequeno musgo no telhado da igreja. Uma urtiga mesmo. Uma urtiga mesmo. Então, que solos a gente tem? Assim, eu acho importante a gente ouvir bem o que Jesus está dizendo, para que não gere em nós uma frustração coletiva, né? Tipo assim, achei que todo mundo estava vendo a mesma coisa, ouvindo a mesma coisa. Não está, gente, garantidamente não está. Eu prego o Evangelho nesses últimos 40 e tantos anos. Há 40 e tantos anos eu venho pregando o Evangelho. E a gente nunca tem certeza de quando a gente lança a semente, que tipo de colheita a gente vai ter. E se vai ter colheita. Às vezes a gente, nesse ímpeto evangelizador, faz uma cruzada, gasta uma dinheirama, porque, caramba, uma cruzada bem feita é um investimento financeiro. Ouvido, né? Cara, é grande. Aí a gente vai e faz aquela puxada de rede para a contabilidade, né? De quantos se renderam naquela grande cruzada, e a gente fica assim animado. Meu Deus, né? 1.000 pessoas se renderam a Cristo, 2.000 pessoas se renderam a Cristo, vírgula. Nós lançamos semente para 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 pessoas. Mas quantas sementes vão prosperar, só o tempo dirá.
Porque a gente não tem esse controle, como você disse, a gente tem certeza do que diz, mas nenhuma do que ouvem. Como ouvem, como acolhem, a que nível desce essa semente que a gente está plantando, né? E Jesus falava isso para os discípulos: vocês têm ouvidos abençoados, né? E olhos abençoados. Seus olhos estão vendo, seus ouvidos estão ouvindo. Mas esse povo aqui não, eles vão ouvir até o juízo e não vão entender nada e vão ficar irritados porque não estão vendo, enxergando, nem estão ouvindo. Jesus disse: eles vão ficar irritados. Por isso eu conto em parábolas, para acessar o coração, a mente descer ao coração. Sim. Lógico, assim, terras que somos, que recebem a semente do Evangelho, precisamos gerar o consentimento ingênuo em nós de deixar essa semente eclodir de verdade. Precisamos ter um coração tenro para que essa semente ela crie raiz profunda em nós, a ponto de não haver separação, da gente ter dificuldade de arrancar essa planta do solo. Eu estava pensando na grama, como é fácil você arrancar as placas da grama, né? Porque não tem raiz profunda. Você vai ali com uma espátula e arranca placas inteiras. Você cobre um campo de futebol com grama rapidamente, tirando rolos, né? Você corta, vem enrolando, ela vem sempre, porque não tem profundidade na raiz. A sua raiz está em volta de si mesma. Sim, não aprofunda, né, João? Então, assim, que a gente seja verdadeiro carvalho de justiça, né? Plantados pelo Senhor para a sua glória. Plantados pelo Senhor para a sua glória. Que nossas raízes sejam tão profundas que não consiga o vento forte, a tempestade ou o sol causticante matar, arrancar e nos tirar da relação entre nossa raiz e a terra que aqui está, né? Que bem. Aprofundamento. Muitas vezes, quando ainda bem novo, eu lia um texto da Bíblia e não entendia nada e deixava ali de lado. Me irritava e não conseguia entender, deixava de lado. Mas um dia eu saí daqui viajando e coloquei um CD no tempo do CD, coloquei no som do carro e comecei a ouvir uma mensagem pregada aqui na colheita. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Eu não entendi o porquê, eu estava ouvindo repetidamente a mesma mensagem. Eu ouvia 16 vezes, até chegar no destino final. Conferi quantas vezes eu ouvia. 16 vezes. E quando cheguei no destino final, eu fui confrontado. Confrontado de tal forma que era para briga. E aquela mensagem havia descido ao coração, mas depois de 16 vezes que eu havia ouvido. E o conteúdo daquela mensagem me salvou daquela situação. Resgatou uma pessoa que eu pensei que fosse meu amigo e era meu inimigo. E a sua amizade foi resgatada a partir dali. Mas eu precisei ouvir 16 vezes. Ou seja, não entendeu? Persista. Busque orientação. Porque essa semente que caiu nessa terra, ou essa terra, esse solo, não está tendo profundidade. Mas se ele molhado, se ele adubado, ele vai gerar espaço para que enraize essa planta. Assim é na vida espiritual. Você não entendeu? Vá lá, busque, leia novamente, peça explicação, ore, porque o seu solo vai sendo adubado com essas suas perquisições e a planta, ou seja, a semente vai criar raiz no seu coração. Glória a Deus. E vai aprofundar-se. Sim. Amém. Dessas sementes, até agora, todas elas têm pouca raiz. Até a próxima, que ele diz que foi lançada entre as ervas daninhas, se a gente percebe, nessas 4 sementes, a minha grande preocupação está no aprofundamento. Está na falta de raiz profunda. Então, o cuidado da vida, eu vou prosperar, eu quero ganhar mais. Sabe, esses cuidados excessivos com a vida faz com que a gente, João, tenha raízes limitadas, sem aprofundamento. Não é que estar preocupado com ganhar mais
seja uma questão de podar minhas raízes. Só lembrando uma outra fala de Jesus aqui, né? Ele diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se de si, perder a sua alma? O problema não está em ganhar o mundo inteiro, está em perder a alma. É os cuidados que ele cita nesse tipo de semente que cai aí entre as ervas daninhas, né? Elas são sufocadas e não sobra nada. Sabe, isso vai sufocando tanto. Eu me lembro de Paulo dizendo: se a minha esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, assim, lançar raízes que vão além dos limites dessa vida é a nossa condição de prosperar no Evangelho. E a gente fica limitado só. Não é a mensagem da igreja contemporânea, está sempre ligada a sucesso, 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 sucesso. Me preocupa é a frustração. Eu tenho grande preocupação com essa frustração coletiva, João, com um evangelho de quimera que não faz as pessoas crescerem em Cristo, se aprofundarem em Cristo. E isso, para mim, é preocupante como pregador do evangelho, né? E eu vou enriquecer, prosperar, e depois que eu tiver tudo isso e a minha vida se torna vazia, de quem me serviu? Sim, absolutamente nada. Perdi a minha alma, João. Perdi a minha alma. Tenho tanta riqueza espalhada, Sim. Não posso visitar. Sim, verdade, cara. É uma pena, João, mas estamos vivendo um tempo perigoso na pregação do Evangelho. Gente, vamos ali tomar um cafezinho, a gente volta já. Olá, gente, estamos de volta. Esse é o programa Café com Bispo, já no nosso terceiro bloco. Na esperança de que a boa palavra encha o nosso coração, nós sejamos cheios da boa palavra, cresçamos em Cristo, lancemos profundas raízes nele, para que, quando vem o vendaval, a gente fique ali, firme. A gente enverga, mas não quebra, né? Nós capota, mas não breca. Gente, nossas raízes lançadas profundamente em Cristo, a semente lançada em nossos corações, criando raízes profundas, tem sido a causa de nos mantermos firmes nos intempéries da vida, né? Resta-nos agora olhar aqui para essa última semente que cai numa terra boa, que acolhe bem essa palavra e que produz uma colheita abundante e surpreendente. Gente, eu diria que a nossa vida abundante, ela tem relação direta com o aprofundamento de todas as sementes divinas que caem dentro do nosso coração. Esse consentimento nosso de ver a semente crescer, de ver as raízes se aprofundarem, elas normalmente geram uma colheita surpreendente. Todo vendaval, toda tempestade, todo sol causticante será muito necessário para que essa semente caída num coração propício possa gerar uma colheita abundante e surpreendente. É surpreendente ver o que acontece na vida da gente quando a gente está bem enraizado em Cristo. João, é viver uma vida espetacular. Eu estou lembrando aqui, quando fazíamos, eu sou roceiro, eu vim da Baixada, de onde se fazia roça. E quando fazíamos um plantio de arroz numa terra boa, que a gente chamava baixa, na parte alagadiça dos matos, sim, nós tirávamos a primeira colheita, a primeira safra. E os brotos que nasciam ali geravam uma segunda safra, em menor quantidade, mas ainda gerava uma segunda safra. Eu estou aqui parado vendo isso aqui, que os frutos, ou seja, a colheita daquilo que é semeado em boa terra, depois de colhido ainda vem safras novas. Sim, verdade, João. É surpreendente, né? É surpreendente. Quantas vezes nós chamávamos de soca, ou seja, vamos colher a soca do arroz, aquilo que nasceu e deu ainda bastante semente, que supriria
aquela que foi plantada num solo não tão fértil. Então, o que acontece com as nossas vidas? Quando, na verdade, quando diz assim, a semente que caiu em bom solo, não quer dizer que sejamos bons, mas encontrou receptividade no nosso coração, encontrou necessidades no nosso coração de acolher uma semente. Não quer dizer que nós sejamos bons antes que a semente do Evangelho nos alcançasse. Jesus disse, bom só um que é Deus. Mas era um coração propício. Coração propício, aberto, sem rochas, sem pedregulhos, sem ervas daninhas. Entendeu? Um solo que estava pronto para ser semeado. E ele produz, produz 100, produz 30, até 100. E eu repito aqui, e depois da primeira colheita, ainda vem a segunda. Quantos daqueles que passaram pelas nossas vidas, nas nossas famílias, fora das nossas famílias, conviveram conosco, vivendo, ouvindo o testemunho, os frutos do Evangelho na nossa vida que se tornaram também frutíferos abundantemente? Uhum. Sim. Resultado de uma terra que acolheu a semente e produziu. E produziu. Aqui não fala de cuidado, de adubo, não, fala de uma terra apropriada. Como somos felizes por termos sido alcançados por essa semente e estamos produzindo. O que estamos fazendo aqui hoje, nessa manhã, é dando frutos daquilo que foi semeado em nossos corações. Sim. Olha, bendito seja o nosso coração, que acolhe com ternura e acolhe tanto que aquilo que era semente se misturou tanto com o solo que criou essa raiz que ninguém pode arrancar, né? Há coisas que não dá mais para arrancar de nós, né? Está tão enraizado que não dá mais para arrancar de nós. Amém. Está ali prosperando o tempo inteiro, né? Dando o seu fruto, na estação certa, prosperando, maravilha. Lógico. Estação apropriada. Exatamente. Eu lembrei do Salmo 1 que fala que somos como árvores plantadas na beira do manancial do rio, né? Aí eu lembrei que semana passada o bispo e o pastor Cláudio estavam falando dessa árvore que está tão bem plantada que ela leva alimento, água para as outras que estão distantes desse manancial, que estão envolvidas longe, nas florestas, nos lugares mais longe. Essa que está bebendo dessa água gostosa, ela está tão bem enraizada que ela é capaz de levar sustento, alimento para aquelas que estão mais longe. Então, que sejamos como essa árvore plantada, né, na beira do rio, que está se alimentando, está bem plantada, que na estação certa, adequada, apropriada, ela tem promessa de florescer e frutificar, dar os frutos. A gente estava falando naquela ocasião da comunicação que está debaixo da terra entre as raízes, né? Sim. Como as plantas se comunicam. Isso. Estava ouvindo uma reportagem de um botânico e ele falava que uma raiz, até de espécie diferente, se comunica quando vem uma praga para que aquela planta se proteja de alguma forma. Elas se comunicam via raiz. Há um diálogo de raízes, né? Eu fico imaginando que gente profunda no Evangelho se comunica com outra raiz que também foi aprofundada no Evangelho com muita facilidade, né? A gente se entende no espírito da raiz. E é o espírito da raiz que faz a gente caminhar sem briga, sem confusão, porque a gente tem uma maneira de se comunicar. Eu diria que há uma comunicação espiritual entre as raízes, né? Que ninguém ouve a conversa, mas se sente a comunicação, se percebe com sensibilidade aquilo que o outro está comunicando. Alcança níveis profundos, não é? Avisos que, se a gente está com as raízes se comunicando, esses avisos, essas comunicações proféticas, elas vão acontecendo, porque a gente não vive na afloração das emoções. A gente está se comunicando em profundidade e não na afloração simplesmente das folhas verdejantes, mas na saúde que essas raízes estão trazendo
né, como esse sistema de nutrição, né, vai uma se comunicando com a outra, Isso. É impressionante como você vê uma plantação onde plantas protegem plantas, né, João? Onde elas são anteparos de uma praga determinada, né? Elas seguram o avanço da praga, elas capturam aquilo para não devastar toda a plantação. Então, assim, a nossa missão é deixar que as raízes se aprofundem, né? Amém. Eis-me aqui, Senhor. Bom coração, bom Glória a coração. Deus. Amém. Nós vamos avançando agora. Jesus vai contar mais uma parábola, né? Jesus continua contando histórias, bispo. É. Aí aqui ele diz o seguinte: o reino de Deus é semelhante a um fazendeiro que plantou semente de boa qualidade em suas terras. Na mesma noite, enquanto os empregados dormiam, seu rival misturou semente de ervas daninhas aos grãos de trigo e fugiu antes do amanhecer. Os primeiros brotos surgiram e o grão começou a crescer, mas a erva daninha também apareceu. Safadinho esse vizinho dele, né? Sabotador. Aí os lavradores perguntaram ao fazendeiro: patrão, se o senhor plantou semente de boa qualidade, de onde veio essa erva daninha? Ele respondeu: algum inimigo fez isso. Devemos arrancar as ervas daninhas, patrão? Quiseram saber os lavradores. Ele respondeu: não, pois se arrancarem as ervas daninhas, vocês vão arrancar o trigo também. Deixe que cresçam junto, até a época da colheita. Vou instruir os ceifeiros a arrancar as ervas daninhas e amarrá-las em fardos para o fogo e ajuntar o trigo para guardá-lo no celeiro. Ok, vamos dar uma pausazinha aqui. Gente, como tem gente safadinha, né? Que a gente planta uma boa semente, logo vem alguém com uma semente estranha, de uma erva daninha, de um joio desavisado e bluf, planta ali. Uau. E a gente não consegue nem distinguir muito bem, né? Essa coisa do joio, João, a gente estava falando ainda há pouco, já vi pão de centeio, já vi pão de chia, mas nunca vi pão de joio. Eu não sei se joio dá pão, mas o lance é que eles se parecem, não é? Se parecem. Essa semana passada agora, eu estava lendo um comentário e tinha a imagem de um joio e de um trigo. Assim, quando eles estão em crescimento, não dá para distinguir. A característica é muito parecida, a estrutura é muito parecida. Então, sábia é a informação do agricultor, do dono da fazenda, que diz: vamos deixar crescer. Sabe, para que você distingua o joio do trigo, o tempo é o único, é o único medidor que você vai ter para se distinguir joio de trigo. A princípio, todo mundo é irmão, até que o tempo passe. E aí, aquele trigo maduro vai ser distinto do joio maduro, porque não vai ter semelhança mais. No princípio, tudo é semelhante, mas quando as coisas se amadurecem, e para amadurecer, o tempo é o único senhor dessa história, é que a gente vai fazer distinção. Então, assim, a gente na igreja tem o hábito de considerar irmão até o joio. A gente quer, na verdade, transformar joio em trigo. A igreja quer fazer um milagre que Deus não faz, né? Transformar joio em trigo. Mas a gente tem essa coisa da boa vontade e querer que todo mundo seja trigo e se anima. Olha o meu trigal, olha o meu trigal. Mas o tempo nem passou e quando passa o tempo a gente olha, meu Deus, tinha tanto joio e eu não conseguia perceber. Estava só crescendo ali naquele meio. Porque tem sempre alguém que semeia joio entre os trigos, não é? Que estão sempre tentando sabotar a nossa fazenda. E a gente precisa estar atento a isso, né? E não se precipitar e sair arrancando tudo que vê pela frente. É ter o cuidado e a paciência
de esperar as plantas amadurecerem. Um olhar atento, né? Já que nós não somos, porque ele fala aqui que ele vai preparar um especialista, né? Aqui o empregado pergunta, a gente tem que ir lá arrancar, tirar do meio? Ele disse, não, eu vou instruir alguém, né, para fazer isso. Sim, não é da conta de vocês. Tem um especialista, tem alguém com esse olhar atento, que talvez não seja eu, seja alguém mais maduro, alguém, né, com esse olhar mais como se diz, mais sábio, né, mais instruído. Isso aqui me chamou muita atenção. Sabe, nem tudo é para eu fazer. Claro. Nem tudo significa porque eu estou ali no meio, é para eu fazer. Preciso chamar alguém que saiba mais que eu, que esteja à frente desse processo, que eu ainda não, essa caminhada que eu ainda não percorri, que o meu olhar ainda não está apurado, que os meus ouvidos ainda não estão sabendo, não estão instruídos para aquilo. Então, essa passagem me chamou muita atenção quando os empregados perguntaram, patrão, quer que a gente vá lá e arranque esse joio? Ele disse, não, porque vocês podem também arrancar o trigo junto. Deixa que no tempo eu vou pedir que o ceifeiro, alguém especialista, vai lá e com esse olhar de cuidado, de instrução, e tire aquilo que realmente é o que é. Né? Sim, sabe que essa é uma lição que me importa muito. Às vezes, Lloyd, a gente não tem a capacidade de classificar os grãos, e a gente entra numa de julgador dos outros, né? Por exemplo, o juízo sobre as pessoas não pertencem a nós. Não somos julgadores das pessoas. Quantos trigos levaram reputação de joio? Porque a reputação está no olhar do outro, não é? A reputação não está no caráter da planta. A reputação está no olhar do outro. Quanta precipitação, às vezes, em nós, de querermos julgar pessoas enquanto elas estão crescendo. Nos esquecemos de que somos criaturas em construção, João. Estamos crescendo. Podemos até parecer um joiozinho quando está crescendo, mas deixa amadurecer e você vai ver o trigo que vai virar, né? Mas, às vezes, a gente tem uma reputação sobre o outro muito fora da realidade, julgando trigos como joios e joios como trigos. Aquele joião grandão, bonitão, de olha que trigo lindo, não é trigo, é joio. Só parece que é, mas não é. Vamos esperar o tempo passar. Essa coisa de estabelecer juízo sobre os outros, acho que todos nós, sem exceção aqui, já fomos julgados pelo olhar do outro e fomos crivados pela reputação dos outros, não é? Tentando nos convencer de que nós não somos trigo, somos joios. E vivemos um trigo louco, em crise existencial, porque tanto disseram que nós somos joio, que como trigo acabo endoidecendo, achando que sou joio e sou trigo. Esse conflito da existência é muito comum no julgamento dos outros, porque a gente vai se perdendo na identidade. É claro que na planta não funciona assim, mas como Jesus está usando a linguagem de uma parábola para chamar gente de semente, né? Pode ser que numa crise existencial, joios pensem que são trigo e trigos pensem que são joio. Vamos esperar o tempo passar, porque nós não somos habilitados para arrancar as pessoas da plantação. Vamos deixar que os anjos façam essa seleção, né? Jesus diz que é os anjos que vão fazer essa seleção, né? Separar joio de trigo, porque eu não tenho sensibilidade. Quantas pessoas eu julguei que eram joios e não tive paciência para esperar, e eram verdadeiros, bonitos trigos. E quantos joios eu pensei, é um trigo caprichado e não passou de um joio. Eita. Não deu pão, não deu pizza, não deu coisa nenhuma. Era só uma semente daninha, né? A gente está falando aqui trigo, joio, e imediatamente a mente da gente está sendo levada às igrejas, aos ambientes de cristianismos. Sim. Ou de cristianismo, mas nem sempre está restrito lá. Está nas nossas famílias, dentro das nossas famílias.
Eu, por exemplo, fui vítima de joio entrando na minha família, e quantos dos meus amigos e parentes quiseram arrancar aquele joio antes do tempo? Essa semana eu conversava com um dos meus irmãos. Ele disse, se não fosse a tua interferência, a gente tinha tocado fogo naquele joio antes dele secar. Então, nas nossas famílias entram também joios. Homens e mulheres que se agregam aos nossos filhos como se fossem verdadeiros cristãos. E, na verdade, são verdadeiros santo-anades. Entendeu? Uhum. E vão crescendo e se tornando joio, e a gente já quer separar ou criar qualquer situação para se ver livre. Mas há o tempo em que ele vai amadurecer e não permanece no meio do trigo. Uhum. Quanto a arrancar o joio, eu tenho uma concepção, além daquela de não identificarmos, há um outro fato, mesmo identificando, eles estão juntos. O que é que vai acontecer? Nós vamos entrar numa roça, num plantio de trigo para arrancar joio, nós vamos maltratar o trigo, nós vamos pisotear o trigo, nós vamos arrancar o outro que está junto, e falamos agora da comunicação das raízes. Raiz de trigo se comunicando com raiz de joio. Aí vamos arrancar o joio, vamos deixar a raiz do trigo exposta. Uhum. Nós vamos entrar na lavoura e vamos, ou com os nossos pés, a nossa botina, ou mesmo o mecanismo que usarmos, o trator que fomos colocar lá dentro, agrícola, vai maltratar o joio de fato. E Jesus está ensinando a preservar aqueles que são puros, deixando que os impuros, os improdutivos, no tempo certo, sequem. Uhum. Quanto a amarrá-los, é uma questão de Jesus, eu já nem quero mais amarrar em fecho ninguém. Mas essa é uma verdade. Não é suportar, não é tolerar, porque ele está falando de uma espécie de pessoas, de joios que entram, não de qualquer urtiga, de qualquer São Caetano, qualquer coisa que vai atrapalhar o crescimento. Uhum. Então, ele fala disso. E o que eu entendo é que no meio da nossa família, no meio da nossa sociedade, no meio da nossa igreja, não sejamos precipitados em começar a perceber que quem está conosco não é trigo e queremos afastá-los. Quantos você acaba de dizer? Quantas pessoas de boa índole que cometeram um deslize e foram sumariamente disciplinados da igreja. Execrados, né, João? Execrados da igreja. E custaram muito se restabelecer. Custaram muito se restabelecer. Então não sejamos precipitados em julgar, mesmo vendo que não é trigo, mas esperemos, porque há uma probabilidade muito certa aqui de que o joio não frutifica. Sim. De que o joio não tem fruto nenhum. Uhum. Ele não dá semente, ele vai ser amarrado e queimado, então a sua semente não ficará ali. Ele não produzirá algo, fruto, ele pode produzir semente, porque o texto diz que ele semeou a semente maligna, a semente do joio, mas ele não produzirá fruto aproveitável. Sim, então tem que esperar o tempo passar, né, João? A gente não pode ser impaciente quando a gente está tratando com pessoas. Intransigente, austero, acima da conta. Não, não é isso não. Uhum. Vamos cuidar cuidadosamente da nossa lavoura. E o que é trigo vai prosperar e frutificar, e o que é joio vai secar no tempo certo. Sim, vamos esperar o tempo passar o tempo. E entender que não é da nossa competência arrancar joios do meio do trigo. Não quer dizer que sejamos coniventes com atos desabonáveis. Claro que não. Dentro da nossa comunidade, dentro da nossa igreja, dentro da nossa família. Não sejamos coniventes com isso, mas não precipitados para tentar extirpar e maltratar o joio que está lá dentro. Sim. Loide, Jesus está aqui contando história, né? Ele vai contar mais uma aqui no versículo 33, né? Olha, por isso que as crianças gostavam de estar junto com Jesus. Sim, aprendiam, né? É simples, aprendiam. Né? Jesus tinha uma linguagem que acessava o coração das crianças. Ele diz, eu conto histórias porque eu quero acessar, eu quero esses corações disponíveis ao aprendizado. Sim. E aqui ele vai acessando, as histórias estão acessando o meu coração. Essa coisa, só dar uma paradinha aqui. Essa coisa que eu tenho questionado muito. Às vezes a gente se agarra a uma erudição
para produzir uma distinção naquilo que se está falando, mas Jesus não era erudito no seu discurso. Ele lançava palavras acessíveis. Sem deixar de ser profundo, né? Isso não tô, exatamente, eu estou falando da erudição, para parecer ser. As grandes guerras que há nas sociedades bíblicas contra as linguagens mais contemporâneas é justamente para a preservação da linguagem erudita, que honestamente não acrescenta muita coisa. Por quê? Porque a linguagem bíblica não é uma linguagem erudita. O texto do grego koiné, por exemplo, do Novo Testamento, era o grego mais comum. Não era um grego erudito, era um grego comum, acessível a todo o domínio romano. Onde Roma estava, se falava um grego koiné, um grego comum que todo mundo entendia. E o texto bíblico foi escrito nesse grego koiné, numa linguagem contemporânea, para que todos pudessem entender as cartas apostólicas, os registros sobre a vida de Jesus, todos eles foram escritos nesse grego koiné. E a gente fica com essa síndrome da erudição para complicar, não é? Outro dia alguém estava me dizendo, está surgindo uma escola aí na cidade que até latim vai se falar. Uau. Eu disse, sim, muito legal, muito bom. Mas o que vai se aprender, não é? O que a gente vai tirar? Eu gosto do latim, eu não falo latim, não leio latim, mas o latim me faz acessar as origens das palavras, que eu particularmente tenho encantamento pela origem das palavras, né? A morfologia me interessa muito. É para isso que serve para mim o latim, porque muitas palavras na língua portuguesa se derivam lá do latim, né? Mas assim, sofisticar o insofisticável, embelezar o embelezável. O que já está belo? Sim, porque assim, o evangelho é lindo por si. Se a gente começar a enfeitar, a gente pode enfeiar aquilo que é bonito, né? Isso. Vai ser desnecessário. É colocar uma maquiagem grossa num rosto bonito. Vai esconder o rosto bonito, aquela maquiagem, né? Passa assim aquela massa de parede no rosto, aquele reboco para, sabe, na tentativa de embelezar. O evangelho não. Ele é bonito porque ele é simples. Tem nada de biquíni de crochê nada de na biquíni toalha, de não. crochê na toalha. Eu gosto muito Ele é bonito. desse exemplo do pano de prato. Ele é bonito porque é bonito, né? É. Se botar um biquíni de crochê, pode até enfeiar. Ô, gente, passamos muito do nosso horário desse bloco. A gente vai ali tomar um café e volta já já. Muito bem, gente. Esse é o quarto e último bloco da nossa programação. Hoje, dia 6/11. Pastor João, no bloco anterior, fez um convite que vai até reforçar agora. E aí, eucarístico, que nós queremos contar com vocês. Queremos aquele seu sorriso. Vista a sua roupa agradável, traga a sua família, filhos. Nossos filhos ceiam conosco. Pois traga os seus filhos para cear com a gente, o seu genro. Traga a sua família toda. Nós queremos de braços abertos esperar vocês para essa comemoração, essa celebração. Essa grande festa de amor, né, João? Grande festa eucarística que nos traz a memória aquilo que Cristo fez para nos resgatar. João, a mesa, ela é o centro da nossa fé. Ali nós temos a história contada de nascimento, vida, morte e ressurreição, num só ato. Bispo, uma agremiação qualquer religiosa que não celebra a ceia de Cristo, parece-me que ela não tem nada a ver com a salvação e o resgate que Cristo fez. Sim. O centro do nosso culto é uma mesa. É assim que os nossos olhos se abrem. É ali que nós temos uma comunhão real com o corpo e com o sangue. A mesa da ceia para nós é o centro convergente de todo começo, meio e fim do Evangelho, não é? Pois é nessa mesa que tudo está consumado. É nessa mesa que se encerra aquilo que se começou. E então a gente não despreza nunca
esse dia eucarístico. Podia ser todo dia, e todo dia é dia de mesa, mas nós decidimos, com a congregação, celebrar uma vez por mês esse dia, que nos é por lembrança, por recordação, mas é também para resgatar símbolos e realidades que cortaram a nossa vida e nos plantaram nesse terreno sólido e firme que é o solo do Evangelho. Como então, disse o próprio Cristo, em memória de mim. Sim, então venha em memória de Cristo celebrar conosco no encontro das 18h30, que vai ao ar pela rádio às 19 horas, não é? Mas é ao vivo, é transmitido ao vivo. É porque a parte de 18h30 até as 19h, esse período é um período de louvor, de adoração, dos nossos cânticos congregacionais. E 19 horas nós entramos com a palavra. É aí que a rádio captura a nossa voz ao vivo, transmitindo para todos aqueles que sintonizarem a 92.3. E também ao vivo, desde as 18h30, no nosso canal YouTube, no Igreja da Colheita. Você é convidado para estar conosco, perto ou longe. A gente tem gente de toda parte do mundo assistindo, participando e ceando junto conosco, cada um no seu devido lugar. A gente tem gente da região da Europa, da Ásia, da África, que estão nos acompanhando nessa transmissão ao vivo para todo o planeta, né? Um dia desse eu cheguei em casa depois de um culto de ceia, próximo passado, e encontrei em cima da mesa copo, pão e alguma coisa. Resquício de que quem estava lá na nossa casa ceou. Sim. Eu fiquei feliz da vida entrando ali. Uhum. Então não perca, se você não pode vir até a Igreja da Colheita, faça em casa junto com a gente. Sim. Celebre esse momento gostoso, precioso. Sim. O exagero do metafísico pode nos atrapalhar, mas essa realidade, né, do metaverso, melhor dizendo, a realidade do metaverso também pode nos facilitar a gerar acessos que a gente não teria se a gente não tivesse essa relação virtual, né? Então, bendita a época que vivemos aí. Deus seja conosco. Gente, nós estamos aqui nessa, como é que você chamou? A tarde da contação de história, né? Foi uma longa tarde de muitas histórias, né? E eu estou apaixonada aqui por essas histórias que Jesus está contando. E tem mais uma, né, Lloyd? Tem. Aqui ele começa contando, ele diz aqui outra história. O reino de Deus é como a semente de mostarda plantada por um agricultor. A mostarda, bispo, é uma das menores sementes, mas uma vez plantada, germina e cresce tanto que os pássaros fazem ninhos em seus ramos. Aí Jesus vai contando outra história. Não, vamos parar aqui. Parar por aqui? Vamos parar aqui. Gente, Jesus está usando nessa parábola uma símile, uma linguagem de semelhança. Eu aprendi anos atrás com o Dr. Miles, quando ouvi pela primeira vez esse aforismo. Ele dizia assim, que sementes escondem florestas, porque em cada semente, João, há um potencial. E o que Jesus está usando aqui como parábola é essa símile entre o grão de mostarda e a fé de alguém. Ele não está focando no tamanho dela, mas no potencial de expansão que ela tem. É como que essa coisa pequena esconde dentro dela uma grande floresta. Cada um de nós possui uma medida de fé que é uma medida em potencial. Ela pode começar pequena, mas ela tem o poder da expansão. Não é isso, companheiro? Quantas comunidades por aí que nós não conhecemos, com a ingênua fé de uma criatura, muda todo o comportamento da comunidade. Eu consigo ver ali, passando pela estrada sempre, uma comunidade que eu recebo testemunho de vez em quando de alguém. Inclusive um caminhão meu virou lá de madrugada. E quando eu voltei, toda a carga estava arrumada. Quando eu cheguei lá, toda a carga estava arrumada, devidamente arrumada, sem perda de nada. Aconteceu com o meu primo, aconteceu com tanta gente. É uma comunidade de fé. Você passa, tem 3 igrejas colocadas ao longo de 5 quilômetros no máximo. Uma comunidade de fé.
Ou seja, aí você pergunta, qual é a expressividade desse povo? Física, financeira, nenhuma. Mas uma fé do tamanho de um grão de mostarda que se expande e as pessoas que se servem daquela comunidade por qualquer acidente ou por qualquer coisa se sentem maravilhados. Que coisa linda, hein, João? Uma coisa linda, uma fé que expande, que as aves do céu se aninham nela, né? Uhum. Então eu estava falando dessa simplicidade. Falando da simplicidade de um homem que começa trabalhando como o ajudante de pedreiro e depois se torna o dono daquela empresa para a qual ele trabalhou como ajudante de pedreiro. A fé no seu coração, a determinação de ir, a simplicidade daquele homem, o tamanho não significa a expansividade que ele é capaz de ter. João, eu assisti uma reportagem recentemente, Lloyd, de um garçom que se tornou dono de uma rede de restaurantes. Era um cearense que foi para o Rio de Janeiro trabalhar num restaurante, que teve motivo de ser demitido, mas o dono do restaurante, não, eu vejo que ele pode melhorar. Ele se tornou sócio desse dono do restaurante, comprou a parte do dono do restaurante, abriu outros restaurantes e agora ele está com um restaurante em Portugal, com a mesma marca. Entende? É o potencial que se carrega dentro de si. Quando eu leio o profeta dizendo, não desprezeis os humildes começos, sabe, todo começo carrega dentro de si o fim. Essa dinâmica potencial. Nós temos um potencial, um poder adormecido, né? Potencial quer dizer poder adormecido, que vai se despertando na medida que as oportunidades, que as ocasiões, que as situações e que o tempo vai fornecendo, isso vai crescendo, vai se expandindo. Quando eu entrei no Evangelho, se olhassem para mim, eu era uma semente desprezível. Mas alguém investiu. Alguém me semeou, alguém me colocou numa terra. Eu me lembro de uma ocasião em que era carnaval e eu queria muito viajar. Eu estava entrando na igreja, eram meus primeiros meses na igreja, e eu tentado por aquela vida de cara, carnaval, eu vou viajar, vou acampar, vou me distanciar dessa barulheira, mas vou entrar no mundo. Estava tudo arrumadinho, estava tudo combinado. Aí este homem, um homem simples, de fala tosca, ele disse, Renatinho, você vai no retiro. Você vai no retiro. E eu dando desculpas, e ele insistiu comigo, não é? Ele disse, você é um homem de Deus, cara. Eu não via o que ele via, mas ele olhou e viu o potencial que havia em mim, não é? Um Barnabé, um velho Barnabé, que me ajudou a firmar os passos. Aquele acampamento da igreja foi marcante na minha vida, e aí eu disse, não, cara, não tem outro caminho para mim, é aqui mesmo, né? Ele despertou em mim esse potencial para a fé, me animou, me fortaleceu, me incentivou, mesmo quando eu pregava enjambradamente, chamava os outros de raça de víboras, ele estava ali para me apoiar, para me defender. Então, assim, ver o potencial desse grão de mostarda me anima muito, porque não dá para a gente desprezar os humildes começos de ninguém, porque cada um de nós carrega, seja o potencial de 30, de 60 ou de 100, mas cada um tem um potencial dentro de si, e a gente tem essa dinâmica do grão de mostarda, né? Não é a fé pequenininha, é a fé dinâmica, crescente, como o grão de mostarda. E Jesus não está falando da fé salvífica, ele está falando da fé da vida, de dar continuidade na vida. Sim. A fé de crescimento na vida. Não é a fé de prosperidade a tom de caixa, não. É aquele que prospera na vida, não só não financeiramente, ou não quer dizer financeiramente, mas prosperidades. Por exemplo, a fé daquele homem que te incentivou a ir ao evento
Ou seja, você foi o pássaro que se aninhou nos ramos que nasceram da fé daquele homem. E funciona dessa natureza. A fé não é algo que nos atinge como um raio. A fé nasce dentro do coração e vai se expandindo. Quando nos espantamos, já cobriu todo o caramanchão, o telhado, a área já está toda coberta por aquela semente ou pelo resultado daquela semente. É assim que funciona. Você vê uma semente, a gente pode olhar uma semente tão improvável, né? Sim, claro. É só uma sementinha de uma maçã, né? Uma sementinha ali, mas não sabe quantas maçãs, macieiras vêm dali, né, bispo? Claro, dentro de cada maçã há várias macieiras. Várias macieiras, e a gente olha aquilo ali, despreza, joga, de repente passa um tempo, a gente vai naquele terreno, olha de onde veio esse pé, essa macieira, esse negócio aqui, veio daquela semente que um dia eu desprezei e joguei ali. Sementes improváveis, né? Eu sou uma semente improvável. Improvável. Eu acho que todos nós somos. Elode, tem um incentivo agora dessas hortas domésticas, né? Que incentivam a não jogar fora a casca do morango, plantar as sementes que estão ali naquela casquinha dela, né? Os tomateiros que estão nascendo nas sacadas dos apartamentos, né? Quantos pés de pimentão estão dentro de um pimentão, né? É só você semear e você vai ver os milhares de pés de pimentão surgindo ali na sua sacada, né? Nas escolas, os professores, eu já fiz várias experiências com as crianças. Olha, pega ali o grão do feijão, coloca atrás o algodão, faz ali, deixa úmido e tem essa experiência de ver ali, né, nascer alguma coisa, para você ver como é que começa os pequenos começos de uma semente, como se torna, né, um grão, como vai se tornando. E as crianças, quando elas observam esse nascer, esse despertar de uma semente, elas ficam encantadas. Né? Tá aí a história de João do pé do feijão, que não nos deixa mentir, né? A gente vai chegar à terra dos gigantes, né? Gente, coisa linda essa tarde de contação de história, né? Tem uma última história ainda para contar aqui. Parece que Jesus estava numa comunidade agrícola, né? Ele está sempre relacionando ali com sementes. Aí aqui, mais uma história. O reino de Deus é como o fermento que uma mulher põe na massa para fazer muitos pães e fica esperando a massa crescer. Aqui é bem diferente, né, bispo? Aqui ele diz aqui, conta que a mulher vai fazer o pão, mas aqui mistura com a massa o fermento. Sim, vamos contar esse mistério já. Vamos terminar leitura aqui do verso 35. Então tá. Tudo que Jesus fez naquele dia foi contar histórias. Foi uma longa tarde de histórias. Também foi o cumprimento de uma profecia. Abrirei minha boca e contarei histórias. Trarei a público coisas ocultas desde o primeiro dia da existência do mundo. Maravilha, maravilha. Vamos dar uma paradinha aqui. Vamos voltar àquela mulher que escondeu um fermento na massa de trigo. Gente, essa é uma profecia, na verdade, né? Porque o reino de Deus, ele vai assemelhar ao fermento que uma mulher esconde numa medida de massa. Tem uma profecia que diz assim: como as águas cobrem o mar do conhecimento da minha glória, há de se encher toda a terra. Uma vez levedada a massa, toda a massa estará levedada. Se colocar uma colher de fermento naquela massa, toda a massa será afetada. Ele fala isso sobre o reino de Deus, que o reino de Deus se assemelha a essa relação do fermento com a massa. Uma vez que o reino de Deus se misturou com a massa, essa massa toda vai ser levedada, vai se expandir por toda a extensão da massa. O reino de Deus, a igreja não é o reino de Deus. A igreja me parece mais com o fermento que é colocado na massa, que tem a missão de levedar a massa inteira, de fazer se expandir por toda a extensão da massa a condição da levedura. Acho que pela primeira vez o fermento é comparado a uma coisa legal, né? Porque fermento está sempre ligado à contaminação, né? A inchaços. Isso, Não Mas ao crescimento. Aqui, Jesus está dizendo que
este fermento que entrou em contato com a massa não tem mais jeito de parar a sua influência. Ele vai influenciar a massa inteira, como se não houvesse mais espaço para ocupar. Assim é o reino de Deus, na dinâmica da história. O reino de Deus está tomando conta do planeta inteiro. Não falo isso como um ufanismo, como um orgulho evangélico, não é? Eu estou falando isso como uma condição essencial que o evangelho ganha, que o reino de Deus ganha, ao tocar uma determinada massa, uma determinada sociedade. Uma vez colocada, ela por si só vai se expandir, porque o reino é um fermento. A igreja é esse agente que se mistura com a massa, pelo menos assim deve ser, para influenciar a massa toda, né? E ele fala também de um tempo aí. O senhor pode explicar um pouquinho sobre essa relação da massa e o fermento, que ele diz que tem que esperar? Sim, porque você lembra, quando lá no princípio o povo sai do Egito para a jornada deles, no Pessá, sim, na passagem, eles comem o pão da pressa. Lembra do pão da pressa? Pão da pressa. Por que era o pão da pressa? Porque era preciso ter pressa para fazer e comer aquele pão. Então, não se tinha fermento. Porque para que o fermento alcance o seu estado de levedação da massa, é necessário se descansar a massa. Há um tempo para essa influência. E é o que está acontecendo nesses 2000 anos de história. Essa massa está sendo levedada de ponta a ponta desse planeta. De cabo a rabo dele, o reino de Deus está ganhando seus espaços. E não adianta impedir o crescimento, porque uma vez que o fermento é colocado na massa, não dá mais para parar. Tem que dar o tempo da espera. Você vê as cortinas proibitivas, como a cortina de ferro, a cortina de bambu, sabe? Quando se tirou a cortina, lá estava o reino plantado em lugares em que não se pensou. Decorrido o tempo, a igreja não morreu. A igreja se fortaleceu e cresceu nessas regiões. Você vê a Coreia do Norte agora, né, que é um rigor com relação à pregação do evangelho, a punição pelo culto, enfim. Deixa essa cortina de bambu cair e você vai ver uma igreja forte que está lá nas barbas da proibição, uma igreja que está crescendo, porque o reino está se expandindo. Amém. Em toda a região, a gente fica com essa coisa aí das nossas esquizofrenias espirituais, né, com essa mania de perseguição, mas é o ambiente onde a igreja mais cresce, uma igreja saudável mais cresce, mais comprometida, é no meio das perseguições. Na China, Eu não rogo por perseguição nenhuma, porque eu acho que é uma tragédia, mas é o lugar em que mais o evangelho cresce, entende? Porque ele fica ali, concentrado na massa, se expandindo, né? Ganhando território. Então, tempo e oportunidade. É o ambiente para o reino de Deus se desafiador, expandir, né? É desafiador. O reino de Deus não é pão da pressa. É um pão que a levedura precisa acontecer. Então, tem que ter tempo, né? Um tempo decorrido. Isso mesmo. Creio que no dia de Pentecostes, Pedro introduz esse fermento. Sim. Paulo está expandindo ele por todo o mundo de então. E de lá para cá tentaram quebrar a vasilha, tentaram jogar essa massa fora nas catacumbas de Roma e por todo lado. Sim. E o fermento continua inflando a massa, continua fazendo a massa crescer. Sim. E eu lamento hoje com tantos profetas apocalípticos pendurando placas e tal, Jesus vem, como se eles quisessem barrar esse crescimento do reino. O tempo é dele. A hora dele vir é do Pai. Então nós só temos que fazer o quê? Dar crescimento, expansão a esse reino até que ele venha. Sermos bons fermentos, né? Até que ele venha. Até que ele venha. Gente, é maravilhoso
a gente vê que o Evangelho, o reino de Deus, não estão presos, retidos nas mãos de quem quer que seja. Não há nada. O Coliseu não pôde parar o avanço, a espada de Roma não conseguiu parar, as perseguições, o nazismo, enfim, nada conseguiu parar a expansão e o crescimento do reino de Deus. Quanto mais se proíbe, mais cresce. Como dizia um ilustre aí, o reino de Deus é como... Massa de pão. Não, é como uma fritada, né? Quanto mais bate, um omelete, quanto mais bate, mais cresce, né? Então, assim, ninguém consegue parar esse crescimento. Ninguém, nem o mau testemunho, nem as perseguições, nem coisa nenhuma é capaz de deter o crescimento do reino de Deus sobre a terra. Na Baixada se diz que é como machicheiro, quanto mais pisa, mais bota. Essa linguagem eu não entendo. É né? baixadeira, quanto mais se pisa o machicheiro para colher, mais ele dá fruto. Olha, que loucura, que loucura. E assim é o crescimento do reino de Deus. Lloyd, é assim que vai acontecer ao longo da história. Aqui no versículo 36, bispo, Jesus dispensou o povo e foi para casa. Os discípulos então pediram, explica-nos a história das ervas daninhas na lavoura. E ele explicou, o agricultor que tem a semente pura é o Filho do Homem. O campo é o mundo, as sementes verdadeiras são os súditos do reino. As ervas daninhas são os súditos do diabo e o inimigo que as semeia é o próprio diabo. A colheita é o fim dos tempos, o desfecho da história. Os ceifeiros são os anjos. Exatamente, os ceifeiros são os anjos. É como a gente estava se referindo àquela colheita lá. Gente, chegamos ao final. Semana que vem a gente vai voltar comentando sobre esse texto. Hoje, dia 6 de novembro, mais uma vez lembrando a você que é o dia da Santa Ceia, é o dia da mesa, é o dia da nossa festa máxima e estamos convidando você, já que esse mês de novembro é um mês muito especial para nós, é o mês que nós celebramos o 17º ano da nossa estada. E interessante que o texto termina com a colheita aqui, né? O fim é a colheita. Acho que é uma propaganda que Jesus está fazendo da gente, será? Mas é isso, cara. São 17 anos da Igreja da Colheita e nós estamos esperando por você. Estamos preparados. No próximo programa, a gente vai falar sobre a programação que a gente está bolando aqui para a comemoração desses 17 anos e gostaria muito que você estivesse conosco, né? Vai acontecer esse mês aí, pelo meado do mês de novembro, e vai ser um dia fantástico. Gente, terminando aqui a nossa programação de hoje, né? Lembrar os irmãos que entristeceram, decepcionaram por não ter conseguido o seu objetivo naquilo que votaram, permaneçam na fé, porque Deus não perde o controle da nossa nação. Deus tem o controle da história. Deus tem o controle da história. Ele é o controlador. Forte abraço, gente, para todos vocês. Paz. Shalom. Um domingo de paz para todos. Bye, bye.